Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Momento Indústria, uma parceria da Rádio CBN com o Sistema FIEP. O tema de hoje é acesso ao crédito na indústria. Um assunto extremamente importante que impacta diretamente os custos e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas. E para falar sobre este assunto, eu recebo nos estúdios da CBN Curitiba Evaldo Costers, diretor da FIEP e coordenador do Conselho Temático de Micro, Pequena e Média Empresa da Federação, e também João Batista Guimarães, coordenador do Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEP-UNAC. Primeiramente, Evaldo, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Bom, olá a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês. João Batista Guimarães também conosco nos estúdios da CBN, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco do nosso trabalho dentro da FIEP. Com certeza é um assunto que impacta diretamente as micro, pequenas e médias empresas do estado do Paraná. Eu começo com você, Evaldo, porque 2025 tem sido um ano muito desafiador para o crédito produtivo. Como esse cenário tem afetado as pequenas e médias indústrias aqui do Paraná? O cenário é um cenário muito desafiador, é um cenário bastante adverso, né? 2025, praticamente o ano inteiro com a taxa Selic lá em cima, já um crescimento desde 2023, 2024. Então isso é muito difícil porque encarece muito um insumo importante da indústria, que é o crédito. O crédito não é uma despesa, só uma despesa com juros da indústria. Ele é um insumo, tal qual é a matéria-prima, tal qual é a energia, é o crédito. E o crédito muito caro, ele encarece o produto e diminui a competitividade da indústria perante outros mercados que possam ter condições mais competitivas. Então esse é um grande desafio. É claro que há necessidade de fazer um controle da inflação, mas o remédio tanto cura quanto mata. Então o remédio também pelo lado da produção, ele asfixia muito as indústrias no seu principal insumo de alavancagem de negócios, que é o crédito. E nesse cenário que entra com muita força o núcleo de acesso ao crédito, né? Com isso que eu pergunto para você, João, que você explica um pouco, por favor, o que é o NAC, né? O Núcleo de Acesso ao Crédito, e depois nos conte também do ponto de vista técnico, né? Como que isso explica essa restrição de crédito? Perfeito. Então, o crédito ele é fundamental para a indústria, né? Como o Evaldo bem colocou, ele é um insumo, ele faz parte do dia a dia do empresário. Seja ali para pagar suas contas, muitas vezes, antecipar uma compra e mesmo para os seus investimentos. E com isso em mente, né, por ser uma necessidade urgente, imperativa para a indústria, a federação tem uma área, né, que é essa área chamada Núcleo de Acesso ao Crédito, e a nossa missão, né, no papel ela é simples, né, que é apoiar o industrial no acesso a recursos financeiros. Então, existe uma série de bancos, de agentes financeiros, nós temos BNDES, bancos federais, cooperativas de crédito, bancos estaduais, e muitas vezes o empresário ele não tem tempo para buscar essa informação de qual que é a melhor linha, né? Qual que é a melhor condição que eu encontro para financiar a minha necessidade. E esse é o nosso papel. Então, nós temos um time técnico especializado que ele vai identificar o perfil daquela empresa, qual necessidade que ela tem de crédito, e a gente vai conseguir orientar desse empresário qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor instituição financeira e qual que é a melhor condição que ele deve encontrar na hora de financiar essa sua necessidade. E com esse cenário de orientações que a gente acaba entrando no assunto de alternativas e boas práticas, né, que também permite ali um auxílio melhor para o setor industrial. Evaldo, o senhor tem acompanhado de perto o dia a dia das indústrias, o que as empresas podem fazer para se preparar melhor no momento e antes também de buscar o crédito? Esse é o principal tema e é o principal apoio que o NAC pode dar às empresas, é não tratar o crédito como uma necessidade posterior. Agora eu preciso de crédito. Não, eu preciso de crédito antes. Como eu disse, o crédito é um insumo industrial. Ele deve ser tratado como insumo industrial. Portanto, ele precisa de previsibilidade, ele precisa de planejamento, ele precisa entender quais são as melhores opções. Ao longo do tempo, processos de hiperinflação, recessões muito fortes, o pequeno, médio industrial acha que dever é uma vergonha, é feio, é errado e que ele vai despender o recurso dele em favor do sistema financeiro, o banco fica com o lucro,
Mas isso tem que ser mudado. Nós precisamos entender de que o crédito é, como tratado como um insumo, ele é planejado. Então, qual é a melhor linha de crédito que pode ser utilizado? Qual é o momento em que eu devo utilizar o crédito? O crédito não pode ser somente para aquele dia que eu tenho que pagar a folha de pagamento ou o imposto e não tenho recurso. É óbvio que estamos ainda nos recuperando de efeitos de pandemia, então lançado aqueles programas federais, especialmente o Pronampe, com uma Selic de 2%, todo mundo tomou o crédito Selic mais 6%, 8% é barato, daí a Selic foi a 15%, e ele agora está pagando a remuneração do juro básico de 15%, que já inclui um juro real hoje estimado em 7, 8, 9% de juro real fora a inflação. Então isso tudo tem que ser remunerado, porque precisa de planejamento. Então o importante é essa função do NAC e da FIEP, é assessorar, buscar as melhores alternativas, estimular as instituições financeiras para que criem e apresentem novas alternativas. Nós não podemos ter para a indústria, especialmente, o mesmo crédito que temos para o consumo e nem mesmo para o comércio, em que o giro é rápido, passa a ser, no máximo no comércio, hoje falamos aí de 12 parcelas no vender eletrodomésticos, a indústria precisa de crédito de 6 anos, de 10 anos, investimentos que vão ocorrer daqui a 3 anos, isso tudo para aumentar a produtividade. Então, o grande desafio é o planejamento, é conhecer o mercado, é tratá-lo realmente como um dos pilares da sustentação do processo produtivo, também é o crédito. Agora, João, há linhas específicas e oportunidades que as empresas do Estado podem acessar, podem encontrar, mesmo nesse cenário que a gente tem discutido de desafios, como, por exemplo, a taxa de juros? Sim, sim. Nós temos principalmente pelos bancos públicos, tanto os federais como o BNDES e a FINEP, que financia inovação, e também os nossos bancos de atuação estadual, como o BRDE e a Agência de Fomento, eles têm linhas e programas específicos com condições muito mais interessantes do que as linhas de mercado. Então, hoje, o foco desses bancos estão muito alinhados à política nacional da Nova Indústria Brasil. Tem vários eixos de sustentabilidade, parte de inovação, toda a parte de produtividade, tecnologias 4.0, eficiência energética, são itens que estão contemplados na Nova Indústria Brasil e nós encontramos linhas de crédito específicas com condições diferenciadas, muitas vezes metade do valor de uma linha tradicional, para esse tipo de projeto. E aí o importante é que não basta a empresa, eu tenho um projeto de eficiência energética, chegar no banco, eu quero essa linha. Não, ele vai ter que ter todo um planejamento, ele vai ter que colocar esse projeto de pé, mostrar que, olha, tem pé, tem cabeça, tem início, meio e fim esse projeto, eu vou conseguir economizar numa conta de luz, ou eu vou lançar um produto novo no mercado, tudo isso tem que estar muito bem descrito. Aí tem formulários específicos ali de cada banco, mas é importante que o empresário saiba que ele vai ter que ter, além da análise de crédito, dos balanços, balancetes, a capacidade de pagamento, ele também tem que se preparar para demonstrar, né, que esses projetos param de pé e isso também vai ter que estar redigido em manuais, em formulários. Então, é um tempo e um preparo que o empresário tem que ter. Bom, antes de encerrar, eu queria pedir a vocês para deixar uma mensagem para o ouvinte da CBN, também empresário que nos ouve, com relação a essa importantíssima ferramenta que é o acesso ao crédito. A nossa mensagem é o planejamento, é a preparação. Você tem que analisar os mercados, analisar o seu projeto produtivo, o seu processo produtivo, a sua viabilidade econômica. Eu queria levar mais um tema aqui, assim como mensagem final. Sempre temos uns problemas das garantias. A maior parte reclama de não possuir as garantias reais. Importante hoje os fundos que criam suas próprias garantias, como o FGI, o FGO, como as cooperativas de garantidoras de crédito, no Paraná, a Garanticop. Então, são boas alternativas para reduzir o spread bancário, a taxa de risco que o banco coloca no negócio. Então, é importante ter um bom relacionamento com uma instituição financeira, ter uma boa organização da sua escrituração contábil, ter um bom planejamento do processo produtivo para tomar o crédito como elemento de alavancagem de produtividade e de aumento de rentabilidade dos seus negócios. Essa é a mensagem, é prevenção e planejamento. Qual a mensagem que fica também para o setor, João? Olha, uma mensagem que a gente sempre fala para o empresário é que tem dois tipos de crédito.
Um que ele é rápido, ele está hoje à tarde na sua conta, muito caro. E um outro que vai exigir preparo, né? Vai exigir projetos, mas ele vai ter um custo muito menor e vai ser muito mais saudável para a empresa. Então, se prepare. Entenda o crédito como algo estratégico que tem que estar no planejamento da sua empresa. E uma outra dica, né, que a gente sempre passa para o empresário é que ele não seja refém de só um banco. Converse com outros, né? Procure outros bancos, procure cooperativas de crédito, procure outras instituições, agências de fomento, bancos de desenvolvimento. Não fique só com uma proposta na mão e consulte também as entidades parceiras, seu sindicato, a federação, né, o Sistema S no geral, que certamente vão ter pessoas especializadas que podem apoiar nessa busca por esse crédito mais barato, né, mais competitivo. Bom, com certeza essas decisões e essas consultas fazem diferença para o futuro do setor do Estado e, claro, também pensando nos anos seguintes. Eu agradeço, muito obrigado, Evaldo, João, pela participação aqui neste episódio do Momento da Indústria, parceria da Rádio CBN Curitiba com o Sistema FIEP. Para quem nos acompanha no YouTube, também mais informações sobre crédito e orientação técnica estão disponíveis pelo e-mail conselho.produtoseserviços@sistemafiep.org.br ou pelo Núcleo de Acesso ao Crédito da FIEP no nacpr@sistemafiep.org.br. Eu, mais uma vez, agradeço João e Evaldo pela participação. Obrigado. Muito obrigado. Todos os nossos episódios você acompanha no nosso YouTube, CBN Curitiba, e também no nosso Spotify. Até o próximo episódio.